Seja muito bem-vindo a mais um Starscast. Hoje nós estamos em um local diferente, que é a FUCAP, Universidade aqui em Vitória, no Espírito Santo, que nós tivemos um evento super bacana ontem de investidores, que nós apresentamos startups, resultados, todo o movimento que nós estamos fazendo do Stars Espírito Santo agora, né, que está ampliando. E eu não podia deixar de convidar um dos nossos principais investidores, que é o Luciano Reiser, para estar conosco para este podcast. O Luciano Reiser é uma das lideranças de inovação, uma das lideranças empresariais do Espírito Santo, que trabalhou a estruturação, a formação, a base que gerou a solidez para esse novo momento, esse novo ciclo que o Espírito Santo está vivendo de inovação. Então, neste momento, eu queria te agradecer muito, Luciano Reiser, por estar junto conosco neste podcast. E, Reiser, queria te pedir para contar um pouquinho da tua história, né? Da onde que tu veio, como é que surgiu, quem que é o Luciano. Então, enfim, conta um pouquinho para a gente aí. Tá certo. Eu fico feliz em participar, sabe? Parabéns pela iniciativa. Não só por essa iniciativa, mas também pela Stars, um trabalho muito bonito que eu acompanho desde o começo, como investidor e também como torcedor que tudo dê certo, né? Bom, eu sou um professor da Universidade Federal do Espírito Santo, da área de engenharia de produção atual. Sou professor desde os 25 anos de idade, né? Fui o mais jovem professor a ser aprovado num concurso com nota 10 na universidade, isso me orgulha muito, né? E também, em paralelo, eu fui durante 30 anos professor 20 horas da universidade. Em paralelo, comecei uma carreira empresarial como engenheiro extensionista, engenheiro que levava a tecnologia até as empresas, de um projeto chamado NIT, Núcleo de Informação Tecnológica, que envolvia a Federação das Indústrias, a UFES, era uma rede no Brasil, vários estados tinham, e com apoio do Banco Mundial do Governo Federal. Nosso papel era levar a tecnologia até essas indústrias, né? Isso me trouxe muita vivência, muita experiência, muito conhecimento, e me permitiu crescer, ascender como gestor, depois como executivo dentro da Federação das Indústrias do Espírito Santo. E depois eu montei meus negócios na área de consultoria, na área de tecnologia da informação. Eu fui seguindo a vida. Em paralelo, eu fiz uma carreira acadêmica que eu considero muito sólida, né? Uma pós-graduação em engenharia da qualidade, depois o mestrado em engenharia de produção na USP, depois o doutorado em engenharia de produção na USP, até o pós-doutorado em indústria 4.0 no Instituto Fraunhofer da Alemanha, que é um dos maiores do mundo nessa área. Então, fico muito feliz de ter uma carreira acadêmica e empresarial, né? O que não é tão comum no nosso país, né? Não é comum. Muitos de me chamaram de ET, tão diferente que era, né? Porque isso me permite, depois de 35 anos de negócios, ou seja, de trabalhar, de investir, de empreender, depois que eu voltei da Alemanha, eu fiquei muito impressionado como que os alemães trabalham com os estudantes. No Fraunhofer, a Fraunhofer é uma organização que envolve quase 80 unidades na Alemanha e fora, 25 mil pessoas de alto nível, 2,5 bilhões de euros de orçamento. Todo para tecnologia industrial aplicada. Todas, o que você vê de indústria alemã tem projeto com Fraunhofer, todas elas. Essas de carro, essas de química, essas de software, todas elas têm produto com Fraunhofer. E no Fraunhofer eu vi lá que tinha muito aluno trabalhando. Quem trabalhava de fato eram os estudantes da engenharia, seja da graduação, mestrado, doutorado, eram estudantes, trabalhavam juntos nos projetos cada um melhor que o outro. Eu vim muito tocado com isso, falei assim, eu quero fazer isso, né? E aí eu passei, nessa minha vinda, assumi uma carga maior da universidade, eu tive que me desligar um pouco dos meus negócios, então me afastei da gestão dos negócios, né? Fiz exit em algumas delas e também em venda de produtos que eu tinha, dos ativos digitais que eu tinha. Isso me permitiu ter uma tranquilidade financeira, naturalmente, e dedicar aquilo que eu gosto e quero fazer, né? Hoje, na verdade, eu assumi mais a universidade. Nós estamos criando uma estrutura dentro da universidade de interação com a indústria, te leva desafios para lá, faz projetos com alunos e professores. E está dando muito certo. Isso é uma coisa muito interessante, até pedir para eu comentar um pouquinho mais, porque a grande crítica que o meio empresarial tem hoje às universidades é que as universidades se transformaram numa indústria de papers, né? Tudo é estudo, mas nada gera ROI. Como é que tá fazendo esse trabalho teu, né, de aproximar e conectar e gerar produção, de fato? Essa percepção no mercado não é errada. Se você pegar hoje, a meu ver, é uma crítica construtiva à universidade brasileira. Para começar, você só entra na universidade se você for um doutor. Então você tem que ter uma carreira acadêmica. Graduar, fazer o mestrado, fazer o doutorado. Uma carreira como a minha, que começou como graduado, um ano de formado, já era professor da universidade, é impossível hoje. Porque isso me permitiu me consolidar na minha formação. Hoje tem que ser o doutor. Então você já é acadêmico. Para você chegar ao doutorado, você tem que produzir o quê? Paper. E para você crescer na carreira acadêmica, você tem que produzir paper. A métrica de resultado é paper. É paper. Então, por exemplo, eu agora
passei para professor titular. Eu tive que fazer o memorial da minha vida toda. Então, as centenas de projetos que eu desenvolvi, né, têm uma pontuação. Né? As dezenas de papers que eu produzi muito mais projeto do que paper. Né? Mas tive, na verdade, produção de paper também. Tanto nacionais como internacionais. Dos teus negócios, não conta fora, nada. Não contou nada. A minha vida empresarial não contou nada. Tudo que eu fiz na parte empresarial não contou nada. As ações que eu fiz, né, junto à Federação das Indústrias, junto à Action, junto à MCI, junto a várias organizações que eu participei, muitas delas como voluntário, contam, né, de maneira complementar. Mas o que pontuação mesmo é paper. Então o professor é levado a produzir paper. Então se chegar uma empresa, na verdade, bater na porta da universidade, qualquer uma delas não tem um setor especializado para receber. Nós criamos aqui o Connect. Connect de CT, de Centro Tecnológico, né? Onde, em vez de receber as empresas, nós vamos atrás das empresas. Era o que eu fazia no começo da minha carreira, né? De buscar as necessidades para levar a tecnologia. O que a gente faz hoje? Então, nós buscamos desafios. Em vez de colocar esses desafios da liderança do professor, nós colocamos nos alunos. Aí me chamaram de doido. Né? Me chamaram, pô, botar aluno inexperiente. Cara, inexperiente mesmo. Poxa, Raiza, você é um cara tão vivido, tão experimentado e tal, e vai trabalhar com menino agora. Você menino. Por quê? Porque eles têm muitas dúvidas. E nós temos muita certeza. Então a dúvida dele nos provoca. Legal. Então eu adoro trabalhar com essa moçada. Hoje nós temos uns 30 trabalhando lá, uns 10 projetos, entendeu? De vários tipos. Seja projeto de produto, seja projeto de equipamento, projeto de IA, entendeu? Né? E onde o protagonismo está no estudante. Nós criamos uma estrutura para acompanhar esses projetos. O professor é mentor, o professor não é o líder do projeto, o professor é convidado pelo aluno. Né? E a gente usa a nossa fundação, a UFES, né, tem como parceira a Fundação FEST, a Fundação Espírito Santo de Tecnologia, que eu estou na presidência. É uma organização muito poderosa, envolve 200 milhões por ano de ciência, tecnologia e inovação em captação, e com projetos muito com a universidade e também outras organizações que ela é credenciada. Né? Então a gente usa a FEST para poder captar esses recursos das empresas e poder pagar uma moeda chamada bolsa dentro da universidade. Então os alunos recebem bolsa, o professor recebe bolsa. Isso reduz o custo do projeto em 30%, porque é isenta de imposto, isenta toda a tributação. Não paga imposto de pessoa física, nem de pessoa jurídica, nada. Então, e o pior, você sabe o que é mais interessante? Que isso está aberto a qualquer empresa poder fazer. Qualquer empresa pode procurar FEST para trabalhar. Também? Qualquer, não importa. Não importa se é simples, se é resumido, não importa. Bacana. Qualquer organização pode trabalhar com a nossa fundação. Naturalmente, quem tem nos procurado são as grandes empresas. Se você pega uma Petrobras, uma Vale, uma Celota, cheio de projetos lá conosco. Já tem mais maturidade também. Mais maturidade, tem uma estrutura própria para desenvolvimento de P&D, né? E conhece, na verdade, um trabalho da universidade, sabe que muitos deles é de longo prazo, que precisa de um certo montante de recursos, entendeu? Né? Mas isso que não impede de fazer trabalhos pontuais menores também. E essa tem sido uma das contribuições, né, atuais aí para poder realmente trazer essa inovação para dentro desse meio empresarial capixaba. Né? Isso tem um motivo, então, por exemplo, de 2017 a 2020, eu fui vice-presidente da FINDES, da Federação das Indústrias do Espírito Santo, para inovação e tecnologia. Eu fazia parte de um grupo muito ousado de empresários que queriam que a Federação das Indústrias tivesse um protagonismo maior em relação ao desenvolvimento do Estado. E conseguiu. Nesses 3 anos, na verdade, nós fizemos muitas coisas na Federação das Indústrias que servem até hoje, ecoam até hoje. Então, nós escrevemos um programa chamado Inovic, Inovação na Indústria Capixaba. Do Inovic nasceram a MCI, a Mobilização Capixaba para Inovação, que é todo um arranjo das organizações interessadas para desenvolver, né, uma aproximação dessas organizações, seja as empresas privadas, seja a academia, seja o governo, seja as instituições, estão juntas para poder promover a inovação no Espírito Santo. Isso foi uma grande conquista. Daí surge, quem sabe que inovação precisa de dinheiro. Né? Surge um fundo. O Espírito Santo tem o único estado do país que tem um fundo para a EMCI decidir como vai usar esse dinheiro. São cerca de 50 milhões de reais por ano. O único fundo e 50 milhões de reais por ano para poder aplicar inovação. Um pouquinho relevante. Né? Dos quais a gente faz o seguinte, pelo menos metade tem que ir para empresas. Então a gente decidiu colocar por editais da FAPES. Editais que o Tecnova, por exemplo, nós estamos aportando. Né? Vários outros editais que a FAPES está colocando. A gente passou a usar essa estrutura da FAPES porque nos pareceu ser mais fácil, mais confiável. Mais simples, fácil e confiável. Né? Então, pelo menos 25, 30 milhões vai para isso. O restante, em projetos estruturantes. Projetos que nos permitem sonhar com a cidade da inovação, que nos permite sonhar, na verdade, com outras organizações como o IFES e o UFES aportando em ambiente de inovação e assim vai. Né? Daí, o que a gente nota nessa história? E o terceiro mais importante da consequência do MCI foi o FINDES Lab. O FINDES Lab eu fui mentor dele.
Né? FISLab, não sei se o pessoal tem noção disso, mas era uma estrutura metálica que seria um restaurante giratório em cima do prédio da Federação das O Indústrias. disco voador, né? Um disco voador, um ET, uma coisa qualquer lá, que deu tudo errado. Essa história, bom, por sorte, deu tudo errado e nós podemos fazer lá o melhor ambiente de inovação do Espírito Sim, Santo. ficou muito bonito, por sinal. Muito bonito. Muito bonito. Não, mais importante, top 3 no Brasil. Essa 100 Startups fez uma avaliação agora, o FIDSLab é o top 3 no Brasil de inovação. Até fazer um convite para quem está ouvindo a gente. Se você não conhece o FIDSLab, dá uma pausa rapidinho no Starscast agora, dá um Google só para ver umas imagens e volta com a gente aqui depois para ter uma ideia, né? Porque é muito diferente, né? Para quem não conhece, é muito diferente mesmo. Muito diferente, né? Lá completou 5 anos agora, né? Em 5 anos a gente conseguiu, primeiro, eu chamo de conectar mais de 5 mil pessoas em relação ao tema inovação na indústria, lá focado em inovação na indústria. 150 projetos de inovação foram desenvolvidos lá. 36 milhões captados e aplicados nesses projetos. Aí você fala, pô, é muito ou é pouco? Olha, não existia, era 0. Então, se fosse um projeto e 1 milhão... No Brasil, na parte de indústria, dá para dizer que é um dos pioneiros, com certeza. Um dos pioneiros. Né? Porque é o seguinte, a indústria fez uma aposta do Instituto Senai de Tecnologia. Fez um investimento robusto em várias instituições no Brasil inteiro, o Senai fez isso aí, para desenvolver a tecnologia. Só que isso custa muito dinheiro, sabe? Isso precisa de uma infraestrutura grande, precisa de muita gente. E aí, ao olhar isso aí, não tinha nada que conectava. Então a proposta nossa foi conectar. Então nós trouxemos a ideia, foi pioneira a ideia de hub, mas um hub de verdade, né? Um hub que conecta, não um hub que só faz um co-work, né? Um hub e inovação aberta. Pegando as grandes empresas locais, lançando seus desafios, aportando dinheiro, né, para que pudesse, na verdade, conectar com startups ou empresas fornecedoras locais. Deu muito certo. O vencedor, eu fico muito orgulhoso de ter pensado naquilo, ter dedicado um ano da minha vida a pensar naquilo, a desenhar aquilo, a construir aquilo, e juntamente com pessoas brilhantes que estavam conosco lá, nos permitiu a construir isso. Né? Mas tem um detalhe nisso tudo, que é o seguinte, aqui, na minha observação, Aisla, aqui no nosso estado, olhando o ambiente de inovação, nos faltam 2 coisas. Primeiro, densidade. O estado é pequeno, né? Poucas pessoas ligadas a ciência, tecnologia e inovação, num pequeno de startups, ainda poucas pessoas envolvidas nisso, em especial os jovens. Né? Em especial os jovens. Então, o meu olhar de ir para dentro da universidade, de trabalhar com os alunos, é para isso, é para despertar nos jovens a necessidade, né, de empreender, de ser, na verdade, um empreendedor de inovação, da startup e tudo mais. Vai falar, poxa, mas você está começando com projetos, são projetos de TRL baixa, de 1 a 4. Mas tem que começar de qualquer jeito, né? Se você pega um aluno, 2, 3, um time, organiza isso com um professor mentor, professor experimentado, tem um apoio de gestão por trás dele, ele vai desenvolver tecnologias para um determinado desafio da empresa, você começa a rolar a bola. Não é isso? E aí daqui a pouco surgem as oportunidades. Então vou te dar um exemplo. Né? Um dos desafios que nós tivemos foi com uma empresa local, uma grande fábrica local de porcelanatos, que é a Bianco Grés, que trouxe para nós um desafio de reduzir a temperatura de uma das suas fábricas em 2 graus. Estava um pouco quente, eles já tinham feito várias tentativas, não deu certo, não deram certo. Aí tudo certo, nós montamos um time de 3 alunos, um professor especializado no tema, e aí os garotos foram para dentro do laboratório construir um modelo digital dessa planta, entendeu? No modelo CFD. E agora tem condições de experimentar tudo que o mercado tem em relação à solução para aquilo. Então, bota um ventilador, não funciona, então não compra esse. Bota 2 exaustores. Esses 2 exaustores funcionam. Mas pinta de... Sabe? Eles fizeram um brinquedo digital, né? E que agora pode simular qualquer coisa. Então não tem aquela proposta que vem no fornecedor e bota aqui que não vai funcionar. Então a empresa testa antes. E que seria muito caro, obviamente, né? Muito caro. Testar isso no ambiente é inviável. É inviável isso aí, porque você tem que parar a fábrica, parar um monte de coisa. Então eles criaram um modelo digital. E aí perceberam uma coisa estranha, curiosa, que foi outras fábricas com o mesmo problema. E já estão, na verdade, se organizando para montar uma startup. Dos primeiros projetos nossos, surge essa oportunidade. Então você vê, de um desafio de uma empresa. Ela bancou esse estudo, os garotos foram para dentro de um laboratório bastante desenvolvido da universidade, usaram o recurso que a universidade tem, né, a experiência do professor, criaram o modelo, deram a resposta para a empresa e agora viram que outras fábricas têm o mesmo problema. Então daí que surge. Então a ideia da gente criar o Connect, da minha ideia de ir para dentro da universidade trabalhar com estudantes, né, e de me arriscar em relação a esse ponto é isso.
é ter 30, 40, 50 projetos por ano, envolvendo de 50 a 150 meninos, chamo com um carinho enorme, né? Os nossos estudantes, mas que são pessoas muito aguerridas, muito dedicadas, como eu falei, tem muitas dúvidas, muito, sabe, vão atrás, e daí vão surgir coisas. E quem sabe logo, logo a Stars vai estar investindo em algum deles também. Vai ser um prazer. Inclusive, Raiz, eu achei muito legal toda essa fala tua. Eu lembro, o primeiro contato que eu tive aqui no Espírito Santo foi ali 19 para 20. Uhum, E naquele momento fui conhecer os ambientes de inovação. uhum, Né? O base não estava pronto ainda. uhum, O Fitness Lab tinha conhecido. E conhecia a Tec Vitória. uhum, E aí eu lembro que conversando com o André Taveira, né, uhum. meu questionamento muito era assim, tá, mas onde que estão os negócios? Onde que estão as startups? Porque a gente sempre escuta falar, né, aqui teve a Zite, PicPay, Wine, né, que são os grandes cases capixabas, né? Mas onde estão as startups? Né, naquele momento a gente falava-se, né, algo em torno ali de 80, falava-se, né? Mas onde estão de fato? Então era uma dificuldade grande que tinha ali. E uma das coisas que eu, conectando com um ponto agora, tive uma reunião do ecossistema de Curitiba há algumas semanas atrás, e me perguntaram assim, na tua leitura, qual que é o maior problema do ecossistema? E todo mundo sempre fala dinheiro, mentoria de empresário, todo mundo sempre entra nisso, sempre. Uhum. E eu falei assim, olha, eu vou dar uma resposta que ela não é muito clássica. Eu conheço quase todos os ecossistemas de inovação do Brasil, se não todos, quase todos mesmo, mas talvez todos. E uma coisa que eu reparei que é o mesmo problema em todos. Isso é meio triste, na verdade, mas é uma forte realidade. Nós não temos uma cultura empreendedora no país. Check, isso Então, mesmo. Concordo. Para mim, esse hoje, sem dúvida alguma, é o maior problema. Teve uma vez que eu escutei uma frase que eu achei muito interessante de um cara, que ele falou assim, Isla, nós precisamos de volume. Porque é o volume que acaba forçando ter qualidade. Que é a lógica de demanda e oferta. Então, o que eu cheguei à conclusão, Raiz? Eu falei, caramba, infelizmente a nossa estrutura social, e eu não estou nem falando de startup agora, estou falando de economia tradicional. Se a gente tem uma sociedade que vive hoje buscando o concurso, que vive hoje buscando a estabilidade, e não estou nem criticando, a minha esposa é concursada, tá? Eu tenho isso dentro de casa, minha esposa é doutora e é concursada. Então, eu não estou deixando claro, não estou falando mal da academia. O problema é o seguinte, quando a gente tem uma sociedade em que o sonho é buscar um estado paternalista, em que o sonho é buscar estabilidade, em que o sonho é buscar essa segurança, a gente gera um problema. Quando a gente pega a sociedade dos Estados Unidos, você vê uma pessoa com sucesso, que tem um carro bacana, fala, nossa, olha que sucesso que o Reiser tem, né? Eu queria ter um carro como ele tem, o que eu faço para fazer isso? Aqui no Brasil, é meio chavão que eu vou falar, mas é verdade. As pessoas pensam, ele tá roubando quem? Né? O que ele fez de errado? Como que ele conseguiu ter tudo isso? Quando a gente não tem essa cultura empreendedora da sociedade, que os jovens querem empreender, que os jovens querem ter negócio, que os jovens querem ser lideranças, isso gera um grande problema. A gente não tem negócio. Se a gente não tem negócio, a gente não tem inovação. A gente começa a entrar num outro problema, que a gente não tem desenvolvimento de soluções para atender as necessidades nacionais. E aí entra num problema que tu tinha me falado até num outro momento, que a gente acaba importando soluções de fora. Porque a verdade é que se as pessoas que estão fora, né, os outros países, empreendem, inovam, eles vendem para quem consome. E aí, nós queremos ser consumidores ou queremos ser líderes do que a gente produz? Então, isso é uma triste realidade, viu? Eu tenho tristeza com isso. É uma grande questão. A nossa sociedade não é muito feita ao risco. É feita as coisas prontas. Você pega a nossa classe empresarial. A gente conversava agora um pouco sobre isso. Eu me especializei no meu pós-doutorado em indústria 4.0, no conceito de implementação. A tecnologia existe, como é que você usa? Você precisa de cultura, você precisa de preparo de pessoas, você precisa de modelos de negócio, você precisa, sabe, de integração de cadeias. Não é simplesmente uma máquina que você coloca e chama de 4.0. Não, é uma situação complexa isso aí. Envolve muitas coisas. Tem inclusive livro dedicado a isso e tudo mais. Então, quando você vai conversar com a nossa classe empresarial, ele não está muito interessado em preparar a cultura, preparar as pessoas, ele está querendo comprar uma máquina, que é um robô, colocar na empresa e aumentar a produção, a produtividade dele. Mas você fala, mas esse robô precisa de gente competente para isso. Ele não está pronto, ele precisa ser programado, ele precisa ser mantenido, ele precisa fazer uma série de coisas, entendeu, né? Depois você vai ter um volume tão grande que precisa integrar com o seu fornecedor não está preparado.
Né? Como é que faz, sabe? Então, eu noto, assim, ao participar de algumas localidades, como por exemplo a Câmara Brasil de Indústria 4.0, a conversa sempre as instituições empresariais pedindo ao governo financiamento subsidiado para compra de tecnologia importada. Comprado alemão, comprado chinês, comprado americano, comprado japonês. Eu falo, puxa vida, nós temos aqui 63 universidades federais. 63 universidades federais. Todas muito bem equipadas. Isso sem contar os institutos federais do Brasil, que são, na verdade, mais de 200 até que eu sei. Né? Nós temos uma infraestrutura acadêmica grande, que ela não é demandada mais. E, na verdade, ela já vem com esse viés de ser reconhecida por meio de produção de paper. Se não é demandada, ela vai continuar dessa forma. Mas se a indústria, na verdade, demandar, você fica, como é que eu faço indústria 4.0 no Brasil? Como é que, na verdade, me coloco? Como é que eu saio de 1,3% de participação no mercado de exportação de produtos acabados do mundo, né? E passo a ser um protagonista com 5, 6, 7, 10? Como é que eu faço isso? Né? Como é que eu aproveito essas tensões internacionais aí de Estados Unidos e China e aproveito e seja o grande fornecedor dos Estados Unidos? A gente não tem tecnologia para nós, temos que comprar tecnologia. Né? Então eu passei, na verdade, a ter esse tipo de discurso que nós precisamos ter a nossa própria tecnologia. Vou dar um exemplo para você, claro, aqui da universidade. A UFS é uma das poucas universidades do mundo que tem um carro autônomo. Um carro que anda sozinho. Comprovadamente de sucesso. Está entre as 10 melhores tecnologias do mundo. Está sendo trabalhado na questão de logística também, né? Eu vou chegar lá. Não, sem problema. Não. Como é que começou? Um professor Alberto, né, querendo estudar o cérebro humano para poder entender, colocar a visão, como é que a visão participa do cérebro humano. Quem ia botar dinheiro nessa história? Ninguém. Então o governo botou. Daí, bem, mas a visão aplicada para quê? Para muitas coisas, entre elas, automóvel. Então vou botar essa visão aplicada ao automóvel. Cria o conceito de visão industrial. Faz um carro e o carro anda sozinho. Né? Daí surgem duas coisas interessantes. Primeiro que virou uma spin-off, que foi criada a Lumen, dos quais os professores e os estudantes são sócios, entendeu? Né? E está crescendo a beça. E daí a Mercedes-Benz, né, a multinacional alemã, compra essa tecnologia. Compra assim, adquire para os seus veículos. Então os veículos autônomos da Mercedes-Benz, especialmente caminhões, usam a tecnologia da Lumen. Né? E está sendo aplicado, né, lá na IP, toda a logística dos armazéns da IP está sendo utilizada essa tecnologia, e agora também com a Suzano, né, na movimentação de celulose. Então, olha como é que é interessante isso aí. Nós somos protagonistas nisso. Você pega o caso da Embraer, é a mesma coisa. Então, é possível, nós temos competência e condição para. Né? A questão, na verdade, é apostar. Então, a ideia dessa organização do ambiente de inovação do Espírito Santo tem que ser nessa aposta. Formar pessoas em grande volume, concordo com isso aí, atrair, na verdade, o jovem para essa formação cultural de empreendedorismo, que tem o risco, que tem, na verdade, como se preparar para isso, criar toda a trilha do projeto, né, para que possa virar startup, para que possa virar um negócio, para que possa depois empreender, escalar e ganhar. Né? E aí é muito importante que fundos possam, na verdade, estar nesse ponto. É lógico que o fundo vai estar um pouco mais à frente, mesmo os early stage, né? Mas aí eu ressalto a importância que a Estrar teve. Né, de reunir várias pessoas aqui do Estado, montar, na verdade, um fundo consorciado, né, para formar a cultura dessas pessoas, para que, na verdade, oportunidade de investimento. Né? Então, que é verdade que isso possa crescer. E a gente vai transbordando na prática. Transbordando isso aí. Então, assim, nessa nossa conversa aqui, nós precisamos, na verdade, investir no jovem para que tenha cultura empreendedora, para que possa, na verdade, vir a desenvolver negócio, senão não vamos ter. Né? Porque o jovem, que é natural, começa nele, não tem maturidade, mas um dia vai ter que começar. Né? É lógico, você pode ligar, poxa, mas 3/4 das startups no mundo, os caras têm mais de 35 anos. É verdade. Entendeu? Os caras mais zerados, que têm mais experiência, conseguem, na verdade, ter mais sucesso em relação a esse ponto. Mas você precisa do jovem. Né? Isso é para formar a cultura. Né? E outra, essa necessidade que nós temos no Brasil de apostar nas nossas tecnologias, de serem protagonistas. Vai levar tempo? Vai. Então vamos fazer, na verdade, algumas escolhas, como essa do carro que eu te contei. Entendeu, né? E vão, na verdade, criar condição para isso. Né? E é bacana eu contar também outras também, por exemplo, assim, dessa tecnologia de visão, nasceram outras empresas. Vou citar, por exemplo, a Mogai. Mogai é uma empresa capixaba, já não é mais uma startup, já está crescidinha, entendeu, né? Mas, assim, ela começou pequena também, usando visão. Hoje ela consegue medir qualquer coisa que tem volume. A pilha de minério, a pilha de granéis, sabe assim? Ela consegue medir, dar volume muito mais preciso. Daí, na verdade, surge uma outra empresa, a Olho do Dono.
Né? A olho do dono, na verdade, mede boi. Boi correndo, tirar uma foto, dá o peso dele. Não, é fantástico. Eu vi funcionando. Cara, isso é mais muito preciso que o balanção. O boi tá lá correndo, tira uma foto, pá, dá o peso. Tá aqui, ó. legal. Não gera estresse pro gato. Nada. Você consegue fazer um gerenciamento impressionante. E de onde surge isso? Aí vamos entender. Só um detalhe, tá? Esses dias eu estava conversando com um agrônomo no Paraná e nessa conversa surgiu a questão da startup e eu perguntei para ele, e aí, na tua opinião técnica, o que que tu acha? Ele, tem mais precisão que balança. Tem uma precisão que balança. Loucura. Tem mais precisão que balança. E você pode fazer o monitoramento do gado, né? Você pode, na verdade, saber se está dando certo, né? A ração está dando certo, o manejo está dando certo, entendeu? Agora, o que é bacana a gente entender, outra coisa que eu tenho falado aqui, às vezes é o seguinte, né? As pessoas acham, na verdade, que inovação é simplesmente fazer um aplicativo, né? Eu chamo assim a síndrome do aplicativo de balada, né? Tudo quanto é minha, vamos fazer um aplicativo de balada, tem que ter as baladas, tarará. Cara, a minha formação em inovação é no MIT, né? Cara, e lá deixa muito claro as coisas. Você precisa entender a dor, você precisa entender a necessidade. Balada é necessidade, né? Beleza, é uma dor. Mas qual é a solução tecnológica? Qual é o conhecimento que vai ser aportado ali? Quando você tem esse cruzamento, lá chamava do X da inovação, né? Do X da inovação. Se qualquer referência ao X, tá? Simplesmente é o X do cruzamento. É a dor com tecnologia. Então a gente tem, na verdade, tem que ter um viés tecnológico grande. E muitas vezes esse conhecimento tecnológico, da ciência, da tecnologia, está dentro das universidades. Muitas vezes não está nas empresas. Eu vou te contar um caso curioso. Esses dias eu estava conversando com um prefeito do Rio Grande do Sul e ele pediu uma conversa comigo, chamou todo o secretariado dele ali e eles queriam uma orientação com relação a como trazer inovação para o município. E eles estavam com uma expectativa de que eu ia trazer uma inovação revolucionária, algumas tecnologias e coisa e tal. E eles estão reassumindo o mandato agora, né? E aí eu falei assim para eles, olha, prefeito, eu posso te trazer aqui inúmeras inovações, inúmeras tecnologias, soluções digitais e por aí vai. Mas para inovar, tem uma questão mais simples, que é difícil, mas que tem que ser feita. Primeiro, tu entende hoje a realidade da população? O que a população precisa? O que a população quer? Como que eles vão adotar essas questões? Porque quando a gente trabalha em inovação, é o que tu falou, Raiz. Às vezes a pessoa acha que é um aplicativo, é uma tecnologia, é o celular. Normalmente a pessoa acha que é celular. Sempre. Só que o ponto é, às vezes a inovação ela surge de um processo extremamente simples. Eu lembro de um caso do Grupo Águia Branca, que foi muito interessante, teve um processo de inovação. Do ar-condicionado? E também teve um do retrovisor também. Que foi uma inovação super simples, que é algo que surgiu com o motorista e que não tinha nada tecnológico no processo. Então, às vezes, a pessoa realmente acha que inovação é questão de celular, de aplicativo, de smartphone, mas a inovação muitas vezes está numa simples leitura de onde o copo está, de onde um processo está. Isso é uma inovação que faz um impacto grande, né? Isso aí. Só que para isso tem que ter a cultura empreendedora e de inovação. Isso é verdade. Sem a cultura não funciona. E você sabe outra coisa também? Sabe assim, a questão de arriscar. Por que na verdade eu gosto de trabalhar com esses jovens? Porque eles arriscam. A gente tem muita certeza, né? Eu falava no começo. A gente, na verdade, não vou arriscar não, porque aqui vai acontecer, já sei que tem muito disso que era arriscar. E isso é a base da startup, a experimentação. Então, assim, eu tenho defendido aqui no Estado que a gente possa estimular os jovens a arriscar em projetos muito ligados à sociedade, seja indústria, seja comunidade, seja quem for, não importa, entendeu? Experimentar. Porque a chance de erro com um jovem, com uma bolsa, é muito menor. Mas se der certo, ele pode seguir a trilha. Se der errado, a gente perde pouco. Mas tem que experimentar. Tem menos filtro também, né? Menos filtro. E outra coisa, eu podia falar o seguinte, poxa, mas se nesses projetos com as empresas der errado, cara, nós formamos melhor esses estudantes. Sim. Nós estamos fazendo parte da formação dele. Quando a gente for conversar com as empresas, é o seguinte, você está fazendo parte de um projeto de desenvolvimento de pessoas, de desenvolvimento dos nossos futuros engenheiros. Como consequência, você pode ter um benefício de uma solução apropriada, ou não. A gente deixa claro, isso tem contrato. Tem duas coisas que eu sinto falta no meu universitário hoje, e eu fiz duas boas universidades. Eu fiz economia na USP e administração na GV. Então, muito bem formado. Dentro das duas, tá muito bem. E uma coisa que eu falo por conta disso com propriedade, que eu sinto muita falta hoje no meio universitário, é uma característica de resolução de problema. Nós somos treinados a encontrar soluções, mas a verdade é que antes de encontrar uma solução, tu tem que encontrar o problema. Nós não somos treinados a encontrar o problema. Esse é o primeiro ponto que eu enxergo. E o segundo é a questão de venda. Então, é impressionante. Eu vou falar por mim no meu começo de carreira.
O que eu aprendi? Mas tu tem que ter um bom LinkedIn, tu tem que ter um bom currículo. Então, tenha uma Se boa venda. formação acadêmica e apresente o teu currículo. Uhum. Só que a verdade é que quando você apresenta o currículo para uma outra pessoa, você espera que ela enxergue em você se você consegue resolver os problemas dela. Eu não aprendi. Estude a empresa, estude quem vai ser o teu entrevistador, entenda quais os problemas que ele tem, saiba como trazer soluções a partir dos problemas que essa empresa tem. Isso eu não aprendi. Isso eu aprendi na prática de mercado. Mas a verdade é que academicamente eu não tive esse aprendizado. Esse foi o mercado que me ensinou depois. É verdade. Então, não coloco como uma crítica, mas sim como uma oportunidade de melhoria. Acho que essas são duas características muito importantes. Nós estamos fazendo um estudo agora com a Federação das Indústrias. Qual é o perfil do engenheiro que a indústria precisa? Com 2 olhares, a realidade e a tendência. Né? Porque muitas vezes a indústria não tem uma visão da tendência. A gente, na verdade, tem. Quando você olha para o quadro de matérias da universidade, não tem nada errado ali. Talvez complementar alguma coisa ou outra. Entendeu, né? Mas o método sim. Esse método que você tem de empurrar o conteúdo, alguém tem que aprender aquele conteúdo, depois responder numa prova, isso é um método fracassado. As grandes universidades do mundo, e isso passou a ser uma adoção também nossa aqui na engenharia da UFES, é você trabalhar com o chamado método PBL, né? Problem ou Project Based Learning, né? Um aprendizado baseado em projeto ou em problema. Então você traz um problema, ou você, na verdade, ajuda a identificar um problema. Né? Desse problema, na verdade, quais são suas causas e quais são as soluções mais viáveis. Aí vira um projeto. Aprendi a pensar, né? Opa, entendeu, né? Porque se você fica lá vendo uma equação, né? Não sabe a equação serve para quê, para onde que vai. Você vai, tem essa realidade, como é que você faz? Aquela equação. Então o aluno começa a entender, na verdade, a relação a esse ponto. Isso tem revolucionado a forma de aprendizado. E na conversa com a indústria, quando eu perguntar, você quer o que do engenheiro? Nenhum deles falou assim, olha, que eles resolvam uma equação assim, assada, né, que ele derive, né, que ele faça uma integral tripla, nada disso. Primeiro que ele entenda de gente, sabe, lidar com pessoas. Depois que ele tenha foco em resultado. A empresa vive de resultado, ele também. E para isso ele saiba, na verdade, analisar os problemas, retirar os gargalos e aumentar a produtividade. Né? Depois que ele tenha a noção de risco. Que tudo que é novo tem risco, mas na verdade tem seu risco calculado. Então, quando você vai ver assim essas características colocadas, são todas habilidades. Não tem nenhuma formação técnica. Então, nossa formação técnica está boa. O que precisa, na verdade, melhorar são essas habilidades, né, que eu citei agora como demanda da indústria. Aí você prepara melhor o engenheiro. Ele não vai sair pronto 100% da empresa, mas seguramente vai sair mais bem preparado, com certeza. Sim. E aí, em vez de você levar mais 2 anos na empresa como trainee, você vai levar 6 meses para adequação. Né? Então, isso ganha todo mundo. Então, ao convidar as indústrias para poder participar da formação, é essa, sabe, Aisla, né? Para que a gente possa trazer uma visão melhor. Essa visão empreendedora do estudante, ela serve tanto para quem vai empreender no seu negócio, como que vai empreender no negócio dos outros. Eu acho que as duas coisas são boas. É isso? Você tem grandes corporações que precisam de engenheiros ou de qualquer outro profissional que tem uma visão empreendedora, que tem foco em resultado, que sabe lidar com gente, que vai resolver os problemas, assim vai. E muito mais se essa pessoa tiver um negócio próprio. É isso que vai ter que liderar tudo isso, né? Por exemplo, essa questão, eu gosto muito dessa questão que tu falou da visão empreendedora, porque mesmo uma pessoa, professor de universidade, a minha esposa é militar, uma militar, você pode ter uma visão empreendedora no que você faz. A partir do momento que você vê dentro do teu ambiente de trabalho, como, por exemplo, trabalhar a melhor formação dos alunos. Isso é visão empreendedora. Né? Como trabalhar o melhor, o ambiente de trabalho que as pessoas estão, para que possa ter um trabalho mais dinâmico, mais participativo. É uma visão empreendedora. Né? Então, trazer essa mudança para o status quo, né? Isso realmente é muito rico. Né? Precisa. E aí, assim, é muito importante, você falou do ecossistema, o olhar do ecossistema. A gente prepara na universidade, mas ele vai ser, na verdade, e vai se envolver com outros agentes desse ecossistema. Então, quando você tem esses atores mais alinhados, isso favorece. Essa que foi a nossa ideia da MCI, a Mobilização Capixaba para a Inovação. Então, nós trouxemos para a mesa representantes da academia, representantes do governo, representantes do setor empresarial e das instituições. Porque, assim, o nosso olhar, até 2017, antes daquele feito que eu falei para você da Federação das Indústrias, ter feito o Inovic, 2017 a 2020, que como consequência disso nós tivemos muitas coisas positivas, as situações eram muito incipientes aqui no Espírito Santo. Né? Tem a Tec Vitória,
que é uma incubadora vencedora, mas foi abandonada, né, por seus pares, quase fechou, depois com a ajuda de algumas organizações que se recuperou. Os núcleos incubadores do IFES, que eram poucos, agora são muitos, entendeu, né, em relação a esse ponto, e ponto. Então, falar em inovação aqui, nós éramos pregadores no deserto. Né? Importante, é bonito, mas peraí, mas deixa eu, né, para cá e tal. Então, se conversava. Com a organização da MCI, criou-se essa aproximação. As empresas estão passando a entender melhor como é que a academia funciona, a academia, como é que a empresa funciona, as instituições também. E com isso sai uma série de ações integradas para isso. Ações integradas para isso. Porque cada qual queria acertar, né? O governo queria acertar, a indústria queria acertar, cada qual. Mas a gente sabe que são interdependentes, precisam do outro. O governo vai fazer sozinho. O governo inova, ele pode promover, mas não inova, a não ser que faça internamente, né? E é impressionante, né? Depois desse período, a quantidade de coisa que se estruturou no estado. Muita coisa. Né? A gente tem aqui o hub da FUCAP, onde a gente está, né? Que é um hub super bacana de Muito inovação bacana. no Brasil. A UVV também tem um espaço super bacana. A FAESA também criou um espaço bacana. A FAESA também, o Fins Lab, o Base 27, que é um ambiente fantástico. Em Linhares, tem um ambiente super bacana de inovação também. Então, assim, surgindo tanta coisa, né, em um estado de 4 milhões de habitantes. Agora é importante ter um cuidado nessa história. Assim, eu me orgulho muito disso, a história do Fins Lab que a gente trouxe para cá, porque daquela divisão incipiente de Tec Vitória e os núcleos incubadores do IFES, né, passou a ter o Fins Lab, que na verdade trouxe esse conceito de hub, esse conceito, na verdade, de conexões, de investimento privado, sabe, e tudo mais. Dali virou referência para muitos desses que você citou, que eu fico muito feliz. Só que, na verdade, aconteceu também, as pessoas iam lá, viam, né? Você chega no ambiente de inovação desse, tem sempre um sofá colorido, tem sempre uma parede diferente. O cara, opa, é só pegar um espaço, botar sofá colorido, pintar a parede diferente. Botar uns puff lá e botar uns puff e pronto, virou inovação. Cara, não. Então, aqui, inclusive, a gente até teve uma visão equivocada, que foi feito um estudo, né? Permito não citar o estudo, né? Porque já foi muito criticado, mas que considerou coworking como ambiente de inovação. Então, esse erro conceitual não pode ter. O ambiente de inovação não é um coworking. Um coworking é um ambiente empresarial, que você, na verdade, divide espaço entre outras pessoas. Isso tem uns milhões no mundo. E que tenha. Né? Agora, lá tem método de captação, de desenvolvimento, de estruturação, de apoio, de aceleração. Não tem método nenhum. Então, tem pessoas que trabalham, querem compartilhar um espaço, né, para poder ser mais fácil, tanto do ponto de vista de custo como de relacionamento, vai para um coworking. Show! Mas isso não é ambiente de inovação. Aí tem até uma piadinha que levantaram aqui que tinha 130 e tantos ambientes de inovação no Espírito Santo, tem mais ambiente de inovação do que startup. Né? Essa piadinha caiu porque, na verdade, um erro equivocado e foi patrocinado por uma empresa grande. Quer dizer, a pessoa não sabe fazer, se mete a fazer o que não sabe, né? E acha que está tudo lindo. Não é assim. Né? Então, assim, a gente precisa estruturar melhor isso. Felizmente, você citou alguns bons que estão se estruturando bem. A área da indústria, que foi protagonista, que depois, lá na área, por exemplo, do comércio, né, a FEComércio está me fazendo, depois na área do transporte, logística, né, lá com o hub da FAESA, sabe, né? Aqui na área de business, no FUCAP, na área de business, muito interessante, entendeu, né? Atraindo, inclusive, parceiros que passaram a ser players do financiamento, como a Apex, por exemplo, que é parceira daqui. Né? O surgimento da Star eu gosto muito, né? Nós não só por fazer parte, mas acho que foi uma ideia muito bacana e tem contribuído, né, no Brasil afora. Né? Então, assim, então você começa a estruturar uma ambiência que promova. Mas esse ambiente, além dos elementos da estrutura, você precisa ter gente cruzando ele. Sim. Então, na verdade, a história, como é que atrai o jovem para cá? Então, a gente tem alguns vícios no Brasil que a gente precisa corrigir. Essa história do concurso, por exemplo, é um, cara, né? De novo, eu sou uma pessoa concursada. Né? Nada contra isso, porque nós vamos sempre precisar disso aí. O governo precisa ter uma máquina. É não ficar limitado a isso, limitado né? A isso. O problema não é o concurso, o problema é estar limitado a isso. Então, por exemplo, no segundo grau, por exemplo, os jovens querem, na verdade, simplesmente se preparar para o Enem, não querem mais preparar. Eu tive uma preparação técnica, eu fiz, na verdade, uma escola técnica, né? Hoje o IFES, né? E, cara, para mim foi ótimo aquele negócio. Foi, né? Depois eu consegui também me preparar, passar no vestibular, porque chamava de vestibular, né, lá para engenharia. Mas hoje você nota as pessoas querendo só simplesmente fazer Enem. Você não nota o jovem dos 15 até os 18 anos querendo a profissão. Né? Você nota, por exemplo, na classe baixa, um pouco também de
uma certa influência também, não muito positiva dessas bolsas, entendeu, né? Isso tem que ser um certo cuidado para poder analisar isso aí. Teve até um problema sério, a questão dos bets agora, né? Envolvendo aqui uma boa participação de bastante coisa. E Então, deixa eu te perguntar um pouco com relação à questão de futuro. Como que o Raiz ele enxerga o futuro do Espírito Santo hoje? assim, eu atuo em algumas organizações que procuram criar esse futuro. Então, eu atuo na universidade, formando jovens, fazendo pesquisa, fazendo extensão desse conhecimento até o setor para poder gerar, especialmente o desenvolvimento de tecnologia, né? Eu atuo também na Federação das Indústrias, onde eu fui lá funcionário, executivo, fui diretor, fui vice-presidente, entendeu, né? De modo a Federação das Indústrias apoiar toda essa transformação na indústria que demanda esse conhecimento, né? Atuo também na MCI, a Mobilização Capixaba para Inovação, que cria essa ambiência para inovação. Então, assim, eu vejo que esses elementos são capazes de promover um desenvolvimento tecnológico para ser protagonista. Não vai ser em tudo. Vejo algumas áreas. Uma área que eu vejo com muito boa, saúde, né? Eu falo assim, o pessoal fala logística aqui. O Espírito Santo tem uma vocação logística pela sua posição estratégica, mas, sinceramente, não vejo como um protagonismo no desenvolvimento de tecnologia e de logística. Tomara que eu queime minha língua e daqui a pouco apareça, porque potencial tem, né? Vejo muito nessa área de software. O Espírito Santo tem formação na área de software magnífica. Magnífica. A formação que nós temos em algumas escolas, como o IFES, como o UFES. Você sabe o que está acontecendo agora, Isaac? Por exemplo, chego na universidade, tem lá 40 alunos. Sem erro, uns 10 estão trabalhando no exterior. Impressionante, impressionante. Professor, estou trabalhando na Suécia, na empresa suécia de software. Professor, trabalho na empresa nos Estados Unidos de software. Professor, trabalho na empresa em Portugal. Professor, trabalho. E isso gera uma maturidade para a mão de obra fantástica, né? Então, se lá fora estou contratando os nossos jovens, mesmo pagando à distância, é que nós temos potencial. Então, como é que a gente tira proveito disso? Então, eu vejo que a nossa grande aposta vai ser no software. Você fala, pô, Luciano, mas precisa do hardware. Sim, mas o hardware não vai ficar inventando as coisas que já estão inventadas, vão inventar um robô. Não sei se você sabe, a UFES já foi protagonista do robô 30 anos atrás, sabia disso? Não, não. A UFES era a mais competente instituição do Brasil em braço robótico 30 anos atrás. 3 professores brilhantes, né? Paulo Amaral, Antônio Bento, Benedito Miglo Pinto, né? Criaram uma empresa chamada Automática, eu fui estagiário deles. Eu fui projetista de automação, né? E, cara, lá fizeram muitas coisas protagonistas na época. Fizeram um toque-tela, esse negócio de tela touch, os caras fizeram 30 anos atrás, com a tecnologia da época, né? Entendeu, né? Fizeram esse tipo de coisa, você fazia escolhas, né, na tela, né? Fizeram uma série de coisas em relação a esse ponto. Só que braço robótico, por exemplo, eles dominavam a tecnologia de braço robótico antes da KUKA, na Alemanha, por exemplo. Só que, na verdade, não teve investimento neles. Teve, na verdade, que os tracionasse, na verdade, para virar realmente uma corporação, poder ganhar o mundo. E morreu, na verdade, nas patentes deles. Não tinha naquele momento naturalmente não tinha no Brasil uma cultura de venture capital, né? Uma cultura de desenvolvimento de negócios. Ela é recente no Brasil, essa cultura, né? Isso se dá. Não existia. Acho que cabe até um podcast só sobre isso depois. Verdade. Mas é que tem um ponto muito sério nesse ponto. Pela histórica taxa de juros muito alta no Brasil. Muito alta, né? Isso faz com que não desenvolva capital de risco. Não, você vai ser rentista. Pra quê? Vai ganhar 20% ao ano, por que você vai se preocupar com isso? Que negócio dá 20%? Sem risco nenhum. Sem risco nenhum, só para estar fazendo lá. Então, na verdade, gerou uma cultura rentista. E o curioso é o seguinte, é que os bancos de desenvolvimento que tinham na época, né, quando eu ia fazer investimento, você precisa de ter uma garantia, né? E esse pessoal não tinha garantia nenhuma, não tinha imóvel, não tinha nada, né? Apresentaram as patentes como garantia. Não, isso não vale nada para mim. O banco falava que não valia nada a patente. A gente não enxergava potencial de ganho neles. O resultado não foi feito em investimento, não cresceu. E até de certa forma, o quanto isso não atrapalhou como um todo aquela bendita cultura empreendedora que a gente falou agora. Com certeza. Então, de certa forma, até os erros que nós tivemos de gestão governamental, que acabou fazendo com que a taxa de juros subisse muito e gerasse uma cultura rentista, isso acabou atrapalhando toda uma cultura empreendedora de inovação em um país que é muito criativo. O brasileiro é muito conhecido por ser criativo. Tem muito potencial nisso. Mas a gente não é reconhecido por ser um bom executor, um bom líder no que a gente faz, infelizmente. E eu acho que eu acredito particularmente que tem muita relação com relação à questão de taxa de juros, viu? Com certeza. Porque a necessidade
faz o ser humano se virar. Não adianta. Eu, particularmente falando, foi um momento de muita necessidade, que foi um momento que eu fui muito criativo, muito empreendedor, que foi o momento que a Stars nasceu. Então, a necessidade, ela faz o ser humano se reinventar. Então, é importante. Isso é E Raizer, para a gente poder caminhar um pouco para o final desse podcast tão bacana que a gente está tendo, né? Como contar um pouco da história Luciano Raizer e Stars, né? Como que tu conheceu a Stars? Primeiro nós nos conhecemos, né? Eu e você, né? Nós tivemos uma conversa, né? No evento que teve aqui em Vitória, né? E salvo engano, acho que foi na Praça do Papa. Foi na Praça do Papa. Foi, tá. Entendeu, né? Lá no primeiro SX, né? Eu nem sei se chamava SX naquela época, entendeu, né? Mas foi ali. Eu conheci, assim, o que me chamou muita atenção era você trazer a visão do compartilhamento, da associação de pessoas interessadas. Não só para você fazer uma captação, mas você, na verdade, criar um relacionamento. Então, isso eu gostei muito em relação a esse ponto. Tanto é que eu me tornei investidor em relação a esse ponto. E ontem para mim ficou marcado isso aqui. Você tinha pessoas de diferentes níveis de investimento, mas todos no mesmo ambiente, todos participando da mesma forma. E alguns bem gigantes, né? Alguns gigantescos ali, entendeu? Pelo menos os dois ali. Gigantesco. Mas você tinha, na verdade, pessoas, na verdade, que estão aprendendo, outros sabem muito, outros têm poder aquisitivo alto, poder aquisitivo alto. Então você trouxe, na verdade, para um grupo essa visão compartilhada. Eu gostei demais disso aí. E não é comum isso aí. Eu fui convidado para ser cotista de vários fundos, né? Angel, né, tarará, ou então fundos de investimento. E eu nunca gostei disso, porque eu sempre gostei de ser o protagonista dos meus investimentos. Entendeu, justo, né? justo. Mas dessa forma, na verdade, me cativou essa proposta. Eu achei você uma pessoa muito bem preparada. Obrigado. Muito bem preparada, sabe o que fala, sabe o que faz. Vejo isso nos relatórios que a Star manda para nós. São muito corretos, muito claros, né? Não é à toa que os resultados estão se mostrando nas escolhas que foram feitas, né? E fiquei muito impressionado de ver nesse último batch agora o interesse. Mais de 300 empresas. 323. Fiquei impressionado com isso, sabe? Isso, para mim, é muito mais do que a minha impressão na época de ter acreditado. Ou, na verdade, minha opinião agora de saber que valeu a pena, entendeu? É saber que tem muita gente acreditando também. Não só pelos mais de 100 associados que você tem aqui. São mais de 100. E mais de 300 empresas interessadas no trabalho. Então isso mostra muita competência. Isso é muito bom. Bacana. Então, no término, a gente está encerrando o primeiro ciclo, né, da Stars VIX, né, da Stars Vitória. Então acho que até aqui está positivo, então. Positivo demais. Não tem nenhum ponto a comentar, não se elogiar. Os vários encontros, as informações que nós recebemos, as escolhas, a forma de relacionamento, né? Legal. Muito bom. E agora, enfim, a gente está indo, né, num avanço do modelo. A gente sempre foi escutando muito, né, todos os investidores, né, os associados que participam do grupo. E a gente foi tendo muita questão da percepção do desenvolvimento do Espírito Santo como um todo e o enriquecimento da experiência, das trocas. Então, a gente teve um entendimento, né, de ir para a questão da Stars Espírito Santo. Né? Então, a gente está ampliando isso daí e saindo, né, das fronteiras de Vitória, digamos assim, né, e expandindo para o estado como um todo. E, pelo que eu entendi, tu tá junto com a gente nessa. Sim. Agora, né? Vou participar do novo grupo de vocês, com certeza. E o que te fez decidir por caminhar nesse grupo maior agora, mais encorpado? Por fortalecer o modelo. Então, assim, quando nós bolamos a MCI lá em 2017, ela nasceu em 2019, 18, 19, a gente pensou assim, vamos fortalecer o ecossistema de Vitória para transbordar para o interior. Nós não conseguimos ainda fortalecer, eu noto que Vitória avançou muito. Você sabe um número curioso, assim, interessante de passar como é que essa trajetória não é a fala de um capixaba que ama o que faz e que quer continuar fazendo, né? O Espírito Santo, anos atrás, foi considerado o 24º estado de inovação. 24º? Depois avançou para 13º. Depois avançou para 11º. Agora está em 9º. Nós não somos, né, o nono mais industrializado, mas nós somos o nono mais inovador. Nossa meta é chegar no top 5. É lógico que, por exemplo, você chegar no número 1 combatendo ganhando São Paulo é impossível, cara. Nós temos 4 milhões de pessoas, ela tem 40 milhões, então nós somos 2% do PIB, ela é 40. Então, não dá. A densidade é tão alta, tá certo, que na verdade não dá interesse nesse tipo de situação. Mas nós achamos que a gente pode ser
protagonista de desenvolvimento de tecnologias usando o software em alguns temas, né? Falei indústria, falei, na verdade, quero apostar na parte logística, falo em saúde, entendeu? Em relação a esse ponto, assim. Então, é esse arcabouço que, na verdade, assim, que vai, na verdade, dar força para que a gente possa pensar em coisas maiores e melhores, né? E aí entra, chegando na Stars, a parte de investimento. O investimento privado precisa estar nisso, entendeu? E você, na verdade, envolvendo pessoas, não só da capital, mas também do interior, você forma uma cultura também no interior. Nós temos centros muito interessantes aqui, como Linhares, como Cachoeiro, como Colatina, e já merece. Aliás, Colatina foi um trabalho muito bonito de inovação. Muito bonito, né? Então, agora você passando a Stars para o Espírito Santo como um todo, vai abarcar também essas localidades que estão crescendo, fortalecendo ainda mais o projeto. Do nosso estado startup, né? Nosso estado startup. É isso que eu acho que é um ponto muito bacana, né? Porque a gente vê 2 cases globais, tanto Israel quanto Estônia, né? Que são cases fantásticos. E naturalmente eles nunca vão chegar no tamanho de uma economia dos Estados Unidos, China, que foi como tu falou, não tem como Espírito Santo e São Paulo por conta da densidade de São Paulo. Mas proporcionalmente falando, né, Israel é o estado startup. A Estônia é uma liderança que se tornou também. E por que não, né, dentro do nosso país, né, o nosso querido Espírito Santo se tornar o estado startup? Potencial tem muito. Como te falei assim, nós temos aqui assim você sabe que as melhores bases escolares estão no Espírito Santo, estão aqui no Espírito Santo. Se não é a maior, uma das melhores. Seja escola fundamental, Vitória está sempre ganhando prêmios de educação aí. Dos institutos federais, o IFE de Vitória é o melhor do Brasil. Tem 5, me parece, entre os 10 melhores, coisa assim, né? Então nós temos uma formação básica muito boa. Inclusive a gente exportou muito para fora com o Haroldo, né? Oh. Seu Haroldo Rocha exportou muito conhecimento para fora. Não, chegou um ponto até que me chamou muita atenção, né? Quando ele foi convidado, na época do governador do João Dória, né? Foi convidado para estar à frente da educação de São Paulo. Isso aí. Então, assim, ele é muito competente. Então, assim, nós temos uma base muito boa. Porque como é que a gente aproveita essa base? Como é que a gente usa a oportunidade para esses meninos? Para mim, é desenvolvimento de tecnologia. Você fala o seguinte, poxa, por exemplo, a grande economia do Espírito Santo, uma parte da economia do Espírito Santo está na mão de 10 empresas. Você pega uma Petrobras, você pega uma Vale, você pega uma Suzano, você pega uma Samarco. São empresas gigantescas, tem operações enormes aqui e muito bons. Né? Muita oportunidade. Porém, elas não vão ser duplicadas. Justo. Não tem jeito. Então, nós temos, na verdade, que fortalecer a nossa indústria. Nossa indústria de móveis é forte, nossa indústria de granito é forte, nossa indústria de roupas é forte, nossa indústria de alimentos é muito forte. Então, como é que a gente fortalece essa nossa indústria? Meio de tecnologia. E eu acredito em desenvolvimento de tecnologia. Qual tecnologia? Vai ser da máquina? Não, cara. Máquina, talvez a gente não consiga fazer tanto, mas no software, sim. O software que extrai informação, que traz os dados, que trata esses dados. A gente trazer a tecnologia para potencializar a economia diversificada do Espírito Santo. Aí sim. O próximo projeto nosso então, vai ser fazer uma fábrica autônoma. Legal. E com tecnologia embarcada. Ela tem. Isso faz parte meus estudos de pós-doutorado. Os níveis de autonomia de uma fábrica em 5 níveis. Você tem o nível 0, né, que é a operação mecânica, até chegar, na verdade, 100% autônomo. Como? Embarcando tecnologia. Pega a fábrica tradicional, embarca tecnologia. Isso mostra o quê? Que você pode fazer a transição de uma fábrica por meio da tecnologia. Né? E, cara, tem muita oportunidade. Muita oportunidade. Começo falando assim, ao começar com os tratamentos de dados. Essas empresas têm muitos dados, porque muitos até passaram a usar muitos sensores, passaram a usar muita automação em si. Né? Tem muito dado, só que não sabe fazer com esses dados. Então tem muito aluno nosso indo para dentro de fábrica trabalhar com BI, cara. Que legal. Para dar sentido àqueles dados, dar alguma informação. Só que a gente quer trabalhar com inteligência, aquela informação virar, na verdade, em decisão. É. Isso eu vejo um caminho enorme pela frente aí. E nenhuma solução posta mundo afora. Quando tem posta é muito complexo e cara. Soluções simples e baratas não tem. Então tem oportunidade para nós. Nesse ponto, sem dúvida alguma, o Espírito Santo ele aponta muito na frente, tanto por conta da estruturação que vocês fizeram ali de 17 a 20, quanto também por esse momento, né, da cultura da economia capixaba, dessas lideranças estão integradas. Né? Porque, sem dúvida alguma, no processo de inovação, quanto mais integração, tu tem conexão, né, de lideranças, isso propicia um desenvolvimento muito fácil. Você falou assim do futuro, por exemplo, é importante falar para você, nós estamos apostando muito agora no novo ambiente de inovação do Espírito Santo chamado Cidade da Inovação. Não sei se você já ouviu falar.
Essa inovação é o seguinte, aqui no bairro Novo, em Vitória, perto da Penha, tem um antigo armazém do IBC, onde ficava café. É um prédio tombado pelo patrimônio histórico, muito bonito, né? Mas são 24 mil metros quadrados, é área pra caramba. Né? Então aquilo foi cedido pela União para o IFES. O IFES, na verdade, convidou as organizações que fazem parte da MCI, da Inovação do Espírito Santo, para a gente fazer a cidade da inovação lá. Então, a gente faz parte, a Action, a Associação Capixaba de Tecnologia, faz parte disso. A Action tem 200 empresas de tecnologia aqui no Espírito Santo, como sócias, né? A gente quer, na verdade, montar a unidade da Action lá. Nós solicitamos 5 mil metros quadrados, botar 100 empresas lá. Né? Muito legal. Para quê? Para poder criar densidade, aproximação da estudo de negócio. Então, estão sendo desenhados pelo menos 3 grandes centros lá na cidade da inovação. Um centro de excelência em TI, com essa empresa da Action, né? Onde a gente espera, na verdade, gerar muitos e muitos softwares lá. Outro na área de descarbonização, né? Onde a Arcelor está sendo protagonista com a UFES e com o IFES. E outro um centro de excelência também na área de IA. Já tem muita gente boa aqui. Tem centenas e centenas de projetos dentro da UFES, do IFES. Muitos projetos. E dali tem um potencial de tecnologia enorme. Enorme. Tem que tirar, na verdade, os papers, né? E trazer, na verdade, o mercado de trabalho. A nossa expectativa é que a cidade da inovação seja isso. Porque ela vai ter uma confluência de pesquisadores, de alunos, de empresários, de executivos, de grande empresa, de laboratório, sabe, né? Criando essa confluência toda. Então, o nosso parque tecnológico não deu certo, vai dar certo a cidade da inovação. Muito legal. Nossa aposta para isso. Muito legal. Aí queremos daqui a um ano, já quem sabe, já tá fazendo uma entrevista dessa lá, hein? Daqui a um tempo a gente vai com certeza olhar para trás para esse podcast aqui e falar, poxa, lembra quando a gente falou isso, tava construindo, tava precisando isso, né? Muito verdade. Heiser, caminhando para o final, tem alguma mensagem que você gostaria de deixar para quem tá assistindo a gente aqui na ponta? Eu acho que é importante a gente, na verdade, ter coragem de fazer inovação verdadeira. Essa inovação de máscara, sabe? Esses ambientes que ficam só fazendo lives, essas palestrinhas de CAD lá, é uma coisa que não me apetece muito. Falta a gente a coragem. O que é a coragem? É aportar recurso, aportar energia e se arriscar. Quando eu falo, por exemplo, aportar recurso, né? Estou falando das empresas, do setor privado, da importância que tem uma iniciativa como essa da Stars, né? De fazer uma captação e fazer aporte. Né? Não dá para deixar só para governo. Recomenda, então. Recomendo mesmo. Participe da Stars, participe de iniciativas como essa, de fazer. Porque se você acredita, bota dinheiro. Um dia, assim, permite a parênteses, eu estava na palestra, umas 200 pessoas sobre inovação. Eu perguntei: quem aqui acredita em inovação? Tá dando levantado. Quem aqui já fez inovação? Uns 60% levantou a mão. Quem já botou dinheiro em inovação? Uns 30%. Quem já captou dinheiro? Uns 20%. Quem já botou dinheiro do bolso em inovação aqui? Apareceu uma pessoa lá. Você aqui, eu sou empresário, eu estou assim, assado, que teve coragem. De 200, tira dinheiro do bolso para botar em inovação. Então, se você acredita em inovação... A maioria era torcida, então, né? Se você, na verdade, acredita em inovação, se você faz inovação, você tem que apostar na inovação, cara. O meu negócio foi assim. Né? Mas não, a gente fica, na verdade, querendo usar sempre o fundo perdido, né? Se não der risco, não perdeu nada, sabe? Não pode ser só assim, tem que botar o seu também. E a parte boa da história, eu sei que a gente estava finalizando, mas isso é muito bacana, né, que tu comentou, é que a parte gostosa ainda por cima que dá dinheiro. Olha que coisa legal. Eu vou falar por mim, né? Teve um investimento que a gente fez relevante numa startup chamada 7AZ, que nós tivemos exit. Eu coloquei um dinheiro relevante dentro desse investimento. E saiu mais relevante ainda. Na pessoa física. E por fruto desse investimento, eu alcancei o que é chamado hoje da liberdade financeira. Foi por conta desse investimento. Deu um múltiplo de 5 vezes em um ano. Então foi fantástico. Então, assim, poder fazer algo gostoso e ainda que dá dinheiro, vale a pena. Eu investi muito em inovação nos meus negócios e ganhei muito dinheiro também. E me permitiu também, na verdade, ter hoje uma condição que possa viver do fruto desse trabalho. Né? Não só da universidade, mas também das empresas que eu ainda tenho participação. E poder ter liberdade depois para fazer o que gosta. De fazer o que gosta. Isso é muito bom. Eu estou, na verdade, por opção, trabalhando com estudante por opção e fazendo os projetos, na verdade, que eu faria nas minhas empresas, eu estou lá fazendo dentro da universidade, com apoio da universidade, que é importante. A universidade brasileira mudou muito, entendeu? Né? Isso é muito, evoluiu bastante. Então, permite que projetos como esse sejam feitos e apoiados, entendeu? Né? Então, assim, resumindo, é ter coragem,
botar energia, acreditar e fazer, cara. Agora fazer uma coisa própria, nossa, sabe? Essa história de ficar comprando tecnologia, meu amigo, eu tô fora disso. Chega a empresa, eu quero comprar, não, contrata uma consultoria, a gente vai selecionar a tecnologia, vai fazer até melhor do que a gente. Agora, quer desenvolver com a gente. Maravilha. Heiser, muito obrigado pelo teu tempo com a gente, por ter topado participar do Starscast e por prosseguir, né? A gente seguir junto, construindo ainda o Espírito Santo mais forte, né? Com excelentes investimentos aí para todos. Sim, vamos sim. Bom, muito obrigado, querido amigo, amiga, por estar conosco aqui nesse Starscast. Foi um papo super bacana. Com certeza foi uma super oportunidade de conhecer um pouco mais daquilo que ocorreu, tem acontecido e vai acontecer ainda mais em toda a sociedade capixaba, no que está ocorrendo com relação à inovação, a empreendedorismo, a negócios. Foi uma grande oportunidade da gente entender um pouco mais todo desse meio, né, do que tem acontecido. Desejo um excelente dia e nos vemos no próximo Starcast. Tamo junto.